Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 20 da playlist de aulas do oitavo ano. Nosso assunto hoje é de produtos notáveis. Vem comigo! Bom, eu quero começar a aula explicando para vocês, o porquê desse nome, produtos notáveis. Bom, quando a gente fala em produto, na matemática, o que significa produto? Produto é o resultado de uma operação matemática. Qual a operação matemática, professor? A multiplicação. Então, quando a gente fala em produto, a gente está falando do resultado de uma conta de vezes, de uma multiplicação. E notável é o quê? Notável é uma coisa que está acontecendo a todo momento, Que todo mundo sabe que vai acontecer aquilo, que é notável que vai acontecer aquilo, tá certo? Então, notável é algo assim que com uma certa frequência está sempre acontecendo, sempre ocorrendo. Então, nós vamos estudar os produtos notáveis, multiplicações que vão aparecer aí no nosso dia a dia com uma certa frequência, que serão notáveis, ok? Então, o primeiro produto notável que a gente vai estudar é esse aqui, ó, A mais B ao quadrado. Mas aí você vai pensar e vai falar assim, mas cadê a multiplicação daí, professor? Bom, a multiplicação é bem simples, olha só. Se a gente tivesse 5 ao quadrado, 5 ao quadrado significa 5 vezes 5. Então tá aqui a multiplicação, Aqui a gente tem a representação na forma de potência. E aqui a multiplicação. Então, A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. Tá certo? Então, A mais B ao quadrado é A mais B vezes o A mais B. Eu vou fazer o primeiro aqui, gente, como para explicar. Os demais a gente só vai direto para a formulinha. Bom, então vamos lá. Ó. A mais B vezes A mais B. Como que eu faço a multiplicação desse binômio por esse binômio? A gente tem dois binômios aqui. Estamos falando da multiplicação de um binômio por outro binômio. O que nós vamos fazer? Vamos multiplicar o primeiro termo aqui, que é a letra A, pelo primeiro termo desse e o primeiro termo desse. Então, a gente vai usar a distributiva, A gente tem aqui, ó, A vezes A, que é A elevado a 2, A ao quadrado. A vezes B vai dar AB, positivo. Depois, agora, a gente vai distribuir o segundo termo, que é a letra B, pelo A e pelo B, Então, vamos fazer a distributiva agora do segundo termo. B vezes A vai dar BA, positivo também. E B vezes B vai dar B ao quadrado. Tudo bem? Então, a gente fez a propriedade distributiva, a multiplicação de um binômio por outro, que a gente viu aí na aula passada. Se alguém não se recorda aí da multiplicação entre dois binômios, tá aqui, ó, o link da videoaula tá aqui. Bom, aqui dá pra gente reduzir os termos que são semelhantes, ó. A ao quadrado só tem esse, então não vou reduzir. B ao quadrado só tem esse também, não vou reduzir. Mas dá para eu reduzir aqui, ó. AB e BA são dois termos semelhantes. Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto? Então, AB, 1AB mais 1AB vai dar aqui 2AB. Então, a gente tem 2AB. Tá? 1AB aqui, mais 1AB aqui, 2AB. E o B quadrado está aqui. Vou só copiar ele. Tá? Então, a gente chega nessa formulinha. A ao quadrado mais 2 vezes 2AB, mais o B ao quadrado. Bom, podemos dizer que isso aqui é uma identidade algébrica. A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então é o seguinte, nós temos aqui uma identidade algébrica, nós temos aqui uma formulinha, isso aqui é igual a isso. E aí eu gostaria muito que vocês memorizassem essa formulinha. Por quê, gente? Ah, mas é obrigatório? Não é que é obrigatório, é como a tabuada, tá? É obrigatório decorar a tabuada? Não é obrigatório, tá? É importante você saber construir a tabuada, montar a tabuada. Agora, se você memorizar, você ganha tempo, você ganha agilidade na hora de resolver os exercícios. E a mesma coisa aqui com essas formulinhas. Se eu memorizar, essa identidade algébrica, esse produto notável, eu vou ganhar tempo na hora de resolver exercício. E aí eu quero que você preste muita, mas muita atenção nas minhas palavras. Olha só, aqui a gente tem o quadrado da soma de dois termos, certo? Então vamos falar que o A é meu primeiro termo. Primeiro termo. Isso serve para qualquer um deles aqui embaixo, tá?
E o b que está aqui é o meu segundo termo. Então, eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Tá? Então, o b está aqui, o meu segundo termo. Agora, eu quero que você fale comigo, para você ir memorizando. Então, a gente tem aqui o quadrado da soma de dois termos. O que vai dar o quadrado da soma de dois termos? Preste muita atenção, ó. A gente tem o quadrado do a, mas o a não é o primeiro termo. Então, eu posso falar que eu tenho o quadrado do primeiro termo. Olha só, o quadrado do primeiro termo. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Olha só, o 2ab é duas vezes o a vezes o b. O a é o primeiro termo e o b é o segundo termo. Então, eu posso falar que eu tenho duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Mais o quadrado do segundo termo, o quadrado do b. Então, repetindo, ó, quadrado da soma de dois termos. É o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Não é difícil da gente memorizar. Toda vez que a gente for desenvolver um produto notável, posso fazer pela distributiva? Pode. Mas e se eu decorar a formulinha? Melhor para você, que você vai ganhar tempo, tá certo? Então, o quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Não é difícil de guardar, gente. Essa aqui, ó. Aqui eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. O a é o primeiro, o b é o segundo. Percebe que é quase igual? O que mudou? Mudou o sinal do meio. Então, o nosso resultado final, eu não vou fazer aqui, ó, o passo a passo, eu vou direto para a resposta. Nosso resultado final vai ser o seguinte, ó. O quadrado do primeiro termo. Então, o primeiro termo você eleva ao quadrado. Agora eu tenho um sinal de menos aqui no meio, ó. Então vai ser menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Duas vezes o A vezes o B. Eu não estou colocando o sinal de vezes porque não precisa, mas está aqui, tá? Aí mais, tá? Aqui no final é sempre mais o quadrado do segundo termo. Quadrado da letra B. Então olha só, ficou quase que igual, né? A única diferença está no sinal do meio. Aqui era positivo, aqui é negativo. Aqui era o quadrado da soma, aqui é o quadrado da diferença. Por isso que tem essa diferença no sinal do meio, só no sinal do meio. Então vamos repetir comigo aqui, ó. O quadrado da diferença de dois termos. O que eu devo fazer? Eu vou calcular o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Então, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui eu tenho quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos. E aqui está a nossa identidade, tá? A nossa formulinha que a gente vai estar usando. Essa aqui e essa aqui de baixo. Agora, o que nós temos aqui, ó? Aqui a gente não tem o quadrado. A gente tem direto o produto, né? A gente quer o resultado dessa multiplicação. Mas presta bastante atenção, ó. Eu tenho o produto da adição, da soma, né, pela diferença. Então, ó, produto, né, a multiplicação da soma pela diferença de dois termos. Ó. O A é o primeiro termo, o B é o segundo termo. Aqui é a mesma coisa, o A e o B. Beleza? Deu para entender até aqui? Ó? Então, ó, produto da soma pela diferença de dois termos. Como que a gente vai calcular? Qual é a identidade trigonométrica? Não, desculpa, isso aí já é matéria do ensino médio. Qual é a identidade algébrica que a gente tem aqui? Ó? A identidade vai ser a mais fácil que tem. Ó. Vai ser o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Simples assim, tá? Então, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quando que eu vou usar essa identidade? Quando eu tiver o produto da soma pela diferença de dois termos. Deu para memorizar, gente? Deu para guardar aí as formulinhas? Então, quadrado da soma de dois termos, eu tenho essa formulinha aqui. Quadrado da diferença de dois termos, é essa aqui. Produto da soma pela diferença de dois termos, é essa aqui. A gente vai estudar também o cubo, tá bom? Mas eu vou deixar para daqui a pouco, quando a gente tiver o expoente 3, o cubo. Aí é uma outra identidade trigonométrica. Algébrica, desculpa.
Vamos fazer o que agora? A gente vai treinar um pouquinho de exercício envolvendo essas três identidades. Depois a gente vai para o cubo. Vamos lá. Olha só, coloquei bem bonitinho aqui um exemplo de cada um, tá? O que a gente tem aqui, ó? X mais 3 ao quadrado. O que é isso? Isso aqui é o quadrado da soma de dois termos. Qual que é a nossa fórmula, professor? É simples, ó. O x, ele é o nosso primeiro termo. Vou escrever aqui, ó. Só essa vez eu vou escrever, tá? O x é o primeiro termo e o 3 é o segundo termo. Tudo bem? Então a gente tem aí o primeiro termo, que é a letra x, o segundo termo é o número 3. O que a nossa fórmula diz? Ah, você vai pegar o primeiro termo e vai levar ao quadrado. Então vai ser o quadrado do primeiro termo. Então vai pegar a letra x e vai levar ao quadrado. Aí mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Ou seja, 2 vezes o x vezes o 3. Aí mais... O que você vai fazer agora? Agora você vai pegar o segundo termo e vai levar ao quadrado. Então vai ficar o quadrado do número 3. Quadrado de 3. Beleza? Então aqui ficou x elevado a 2 é x elevado a 2 mesmo, né? X ao quadrado é x ao quadrado. Não dá para fazer nada com isso. Agora aqui eu posso multiplicar, né? 2 vezes o 3 dá 6. E 6 vezes x dá 6x. Então ficou 6x. E 3 ao quadrado dá 9. Pronto. Acaba aqui, tá? Essa é a nossa resposta. Então, o que é, né? Quanto vale x mais 3 ao quadrado, professor? X mais 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6x mais 9, tá? Então, x mais 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6x mais 9. Dá para fazer alguma coisa aqui? Não. Aqui a gente fica como resposta um trinômio, tá? Esse trinômio ele é até conhecido como trinômio quadrado perfeito, tá? Por quê? Porque dá para transformar esse trinômio num quadrado da soma de dois termos, ok? Aqui eu não consigo reduzir porque não tem termos semelhantes, então a gente para por aí. Está calculado. X mais 3 ao quadrado é x ao quadrado mais 6x mais 9. Simples assim, tá, gente? Olha só, vamos pegar outro exemplo. Aqui a gente tem o quadrado da diferença de dois termos. O y é o primeiro, o 5 é o segundo termo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado. Então vai ficar y ao quadrado. Agora eu tenho sinal de menos no meio. Então aqui vai ficar menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Y vezes 5, tá? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Agora mais o quadrado do segundo termo. O quadrado do número 5. Tá? O quadrado do segundo termo. Agora a gente calcula a multiplicação e a potência. Olha só, y ao quadrado não tem muito o que fazer, é só copiar, né? Y ao quadrado é y ao quadrado. Agora, 2 vezes 5 é 10. E 10 vezes y dá 10y. Então vai ficar menos 10y. Mais o 25 aqui, ó. 5 ao quadrado não é 5 vezes 5? E 5 vezes 5 dá 25. Então a nossa resposta no segundo probleminha é esse aqui, ó. Tá? Então ficou y menos 5 ao quadrado é igual a y ao quadrado menos 10y mais 25. E por fim a gente tem aqui, ó, o produto da soma pela diferença de dois termos. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular o quadrado do primeiro termo, né? A letra A é o primeiro termo, o número 8 é o segundo. Então eu vou pegar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. O que dá para a gente fazer aqui? Calcular a potência. Única coisa que dá para fazer. A ao quadrado é A ao quadrado mesmo. 8 ao quadrado dá 64. Então ficou A ao quadrado menos 64. Lembrando que 8 ao quadrado é 8 vezes 8, tá? E aí a gente finaliza o exercício aqui. Tá certo? Então aqui a gente ficou com um binômio, né? Aqui a gente tem a diferença de dois quadrados. É um binômio conhecido como a diferença de dois quadrados. Aqui a gente tem um trinômio quadrado perfeito. Aqui também um trinômio quadrado perfeito, porque eles podem ser escritos na forma de potência. Tá? Pessoal, é isso. Isso é um produto notável. A gente tem que aprender a desenvolver esses produtos notáveis. Agora, nada impede de eu estar usando a distributiva. Ah, eu quero fazer pela distributiva, professor. Sem problema. Você vai chegar nessa mesma resposta, porém vai demorar um pouquinho mais. Ok? Vamos fazer mais uma rodada de exercícios desse aqui? Vamos ver se você entendeu mesmo.
Olha só, dei uma dificultada agora para vocês. A gente ainda vai fazer junto. Saindo daqui, a gente vai estudar o cubo e depois um exercício, tá? Vamos finalizar a aula com um exercício, é claro. Então vamos lá, 2x mais 3 ao quadrado. Aqui eu tenho o quadrado da soma de dois termos. O que eu vou fazer? A mesma regrinha de sempre, tá? O 2x é o primeiro termo, o 3 é o segundo termo. Então eu vou pegar o quadrado do primeiro termo. Então vai ser 2x ao quadrado. Repare que eu precisei colocar parênteses agora, porque o meu termo ele é composto pelo 2 e pelo x. Não é só o 2 ou só o x. Então o 2x vai ser elevado ao quadrado. Então o quadrado do 2x mais 2 vezes o 2x vezes o 3. 2x vezes 3. Mais o quadrado do segundo termo, que é o 3. Então, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora a gente calcula as potências e as multiplicações. Ó, 2 ao quadrado é 4 e x ao quadrado é x ao quadrado. Então ficou 4x ao quadrado aqui, ó. 2 ao quadrado, x ao quadrado. Mais, vamos lá, ó. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 3 é 12. E ainda tem a letra x aqui, então 12x. Mais 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, dá 9. 3 ao quadrado, 9. Então a gente tem que 2x mais 3 ao quadrado é 4x quadrado mais 12x mais 9. Certo, gente? Alguma dificuldade aqui? Ah, professor, não, para mim tá muito difícil. Eu gostaria de fazer assim, ó, 2x mais 3 vezes 2x mais 3. Posso? Pode, gente, claro que pode. Você pode usar a distributiva aqui e calcular, tá? Mas você vai ter um pouquinho mais de trabalho fazendo tudo isso, tá certo? E no final das contas vai dar o mesmo resultado. Então, eu prefiro, né? Vamos memorizar a regrinha, que não é difícil, como eu já comentei a respeito da tabuada. Se você memoriza a tabuada, você ganha tempo, tá? Não é que é obrigatório, mas te ajuda muito. Ó, 10 menos 5x ao cubo elevado a 2. Então aqui a gente tem o quadrado da diferença de dois termos. O 10 é o primeiro termo e o 5x elevado a 3 é o segundo termo. Então tem que tomar cuidado só com os meus termos. Como que eu vou calcular isso? Vou pegar o quadrado do primeiro. Então vai ser 10 ao quadrado. Aqui é menos, né? Então menos 2 vezes o primeiro termo, que é o 10, vezes o segundo termo, que é o 5x elevado a 3, tá? 5x elevado a 3, esse é meu segundo termo. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é o 5x elevado a 3, então vai ser 5x elevado a 3 ao quadrado, tá? Ó, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então a gente calcula as potências e as multiplicações. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, dá 100. Menos 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5 dá 100. X elevado a 3, né? 100x elevado a 3. E aqui, ó, mais 5 ao quadrado é 25. E x elevado a 3 ao quadrado é uma propriedade de potência, né? Ó, potência de potência. Você conserva a base e multiplica os expoentes. Então vai ficar x elevado a 6. 3 vezes 2 é igual a 6, tá? Então você conserva a base, que é o x, multiplica os expoentes. Tá? A gente fez a mesma coisa aqui, né? Ó, que tinha o expoente 1. 1 vezes o 2 é 2. É que a gente não vai multiplicar o 1 ali, não precisa, né, escrever. Então, quanto é o quadrado de 10 menos 5x ao cubo? É 100 menos 100x ao cubo mais 25x elevado à sexta potência. Beleza? Agora, vamos para debaixo. Aqui embaixo a gente tem, ó, o produto da soma pela diferença. Tá vendo que eu inverti? Geralmente a soma fica aqui, a diferença aqui, mas dá na mesma, tá? Produto da soma pela diferença de dois termos, né? Ó, o primeiro termo é o 2a, o segundo termo é o 3b. Como que a gente calcula isso? A gente pega o quadrado do primeiro termo, então eu vou pegar o 2a ao quadrado, menos, tá? Sempre menos aqui, o quadrado do segundo termo, que é o 3b. Então pega o 3b e eleva ao quadrado. Ok? Então ficamos assim, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Simples, né? Bom, 2a ao quadrado, gente. 2 ao quadrado é 4, a ao quadrado é a ao quadrado mesmo.
menos 3 ao quadrado é 9 e b ao quadrado é b ao quadrado. Então ficou 4a quadrado menos 9b quadrado. Beleza? Então fizemos 6 exemplos. Agora a gente vai estudar aí o cubo, né? O cubo da soma e o cubo da diferença de dois termos. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem, gente, ó, o cubo, né? Quando o expoente é 3, a gente fala cubo. Então, o cubo da soma de dois termos. O A é o primeiro termo, o B é o segundo termo. E aqui o cubo da diferença de dois termos. A é o primeiro, B é o segundo. Quando a gente tem o cubo, ó, olha só. Se eu tivesse 4 ao cubo, 4 elevado à terceira potência, nesse é 4 vezes 4 vezes 4. Então, eu ia multiplicar a minha base por 3 vezes seguidas. Quando eu for calcular o cubo de A mais B, eu vou fazer A mais B vezes A mais B. Isso aqui vai dar um resultado, né? Um resultado que der vezes A mais B ainda. Tá? Como aqui, ó, 4 vezes 4 é 16. Aí pega o 16, que é o resultado, faz vezes 4, né? 4 vezes 4 é 16. Aí tem que fazer 16 vezes 4, que vai dar 64. Aqui seria a mesma ideia, né? A mais B vezes A mais B. Vai dar um resultado, que a gente até sabe qual é. E o resultado que deu vezes um A mais B. Tudo isso usando distributiva. Dá para fazer? Dá, mas dá um trabalho gigantesco. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos memorizar aí a nossa identidade algébrica. Quando a gente fala do cubo, da soma de dois termos, a nossa formulinha ela fica assim, ó. Vai ficar o cubo do primeiro termo. Então, o primeiro termo eu vou elevar ao cubo, tá? Cubo de A ao cubo. Mais, vou pegar o sinal aqui do meio, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. 3 vezes o quadrado do A vezes o B, que é o segundo termo. Mais de novo, agora inverte. 3 vezes o A vezes o quadrado do B. Então, 3 vezes o A normal vezes o quadrado do B. Mais o cubo do B, tá? B ao cubo. Então, olha só, aqui eu comecei com A elevado a 3, depois A elevado a 2, o A normal elevado a 1. Aqui não tinha B, aí apareceu B elevado a 1, B elevado a 2, B elevado a 3. Tá? Não é difícil da gente memorizar. Então, o cubo da soma de dois termos. Como que eu faço? Pego o cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Beleza? E se for o cubo da diferença de dois termos? É exatamente a mesma fórmula, tá? Só vai trocar o sinal. Vai ser o cubo do primeiro termo, aí menos, tá? Porque agora é menos. 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, 3 vezes A quadrado B. Aí mais, que vai alternando aqui, tá? Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, 3 vezes o A vezes o B quadrado, menos o B ao cubo, tá? Então, quando aqui for negativo, vai alternando, ó. Positivo, negativo, negativo. Ok? Vamos fazer um exemplo. Vamos lá, vamos fazer um exemplo. Vamos imaginar que a gente tem que calcular aqui, ó, x mais 4 ao cubo. E aqui a gente vai calcular y menos 8. 8 não. Vou pegar y menos 2 ao cubo, para ficar mais fácil. Tá, então vamos lá. Como que eu calculo x mais 4 ao cubo? Aqui nós temos, vamos lá, deixa eu ver que cor de caneta que eu vou pegar. Vou pegar essa feia aqui. Aqui eu tenho, ó, x mais 4 ao cubo é o cubo da soma de dois termos. X é o primeiro termo e o 4 é o segundo termo. Como que é a nossa formulinha? A gente vai pegar o primeiro termo e vai elevar ao cubo. Então vai ficar x ao cubo. Mais. Aí eu vou pegar 3 vezes o x ao quadrado vezes 4. Então 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o 4, né? O segundo termo. 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo termo. Mais. Agora eu vou pegar 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo. Então 3 vezes o x. Peraí, que estou escrevendo aqui tudo misturado. Peraí. 3 vezes x ao quadrado vezes 4. 3 vezes x vezes 4 ao quadrado. E aí mais o cubo do segundo termo. Mais o cubo de 4, tá? 4 ao cubo. Beleza? Então, ó, o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo,
mais o cubo do segundo termo. Agora a gente vai calcular potências e multiplicações. Olha só, x ao cubo é x ao cubo, não tem o que fazer. Aqui eu tenho, ó, 3 vezes 4 é 12. E 12 vezes o x quadrado dá 12x ao quadrado. Aqui a gente tem, ó, 4 ao quadrado é 16. 4 ao quadrado dá 16. Então vai ficar 16 vezes 3 dá 48. 48 vezes x dá 48x. Repare que primeiro eu calculo a potência. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 3 é 48 e x. E agora 4 ao cubo. O que é o 4 ao cubo? É 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64, tá? Então 4 ao cubo é 64. E acaba aqui. Aqui a gente tem um polinômio completo de grau 3, tá? Um polinômio de grau 3. Eu não tenho como reduzir, eu não tenho termos semelhantes, então eu paro por aqui mesmo. Acabou, tá? Agora, esse outro exemplo aqui, ó. Y menos 2 ao cubo. Vamos ver o y menos 2 ao cubo. Como é que ficaria isso? Ficaria o cubo do primeiro termo, certo? Então, y elevado a 3. Menos, que agora é menos, né? Menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Então, 3 vezes o y ao quadrado vezes o 2. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo termo. Então, 3 vezes o y vezes o 2 ao quadrado. Mais o cubo do segundo termo. Mais 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo, desculpa. Menos 2 ao cubo. Tá? Então, aqui vai alternando, né? Positivo, negativo, positivo, negativo. Agora, calcula potência e calcula multiplicação. Y ao cubo dá y ao cubo. Aqui, ó, 3 vezes 2 é 6. Então, vai ficar menos 6y ao quadrado. Certo? Aqui a gente tem, ó, 2 ao quadrado é 4. Aí, 4 vezes 3 é 12. 12 vezes y, 12y. Então, 12y menos 2 ao cubo. 2 ao cubo, gente, é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, né? 2 ao cubo dá 8. Não é 6, hein? E acaba aqui, né? Ó, ficou y ao cubo menos 6y ao quadrado mais 12y menos 8. Beleza? Fechamos por aqui, então? Então, essa foi, né, a nossa explicação sobre o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. A ideia é sempre a mesma. A gente está pegando aí os termos, né? Primeiro e segundo termo e tentando usar as formulinhas. Mas se você não quiser a sua formulinha, você pode fazer o quê? Você pode estar fazendo a distributiva. Bom, eu vou passar agora um exercício para a gente finalizar com um de cada, pelo menos, né? Quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, cubo da soma, cubo da diferença. Um para cada um, para a gente finalizar a nossa aula por aqui. E na próxima aula a gente vai trabalhar a resolução de problemas usando os produtos notáveis. Então a gente vai continuar falando de produtos notáveis, mas agora tentar colocar num contexto, sabe? Seja no contexto geométrico ou no contexto algébrico mesmo. Então a gente vai ver uma interpretação geométrica para essas situações. Vamos lá para o nosso exercício. Olha só, coloquei aqui então os 5 produtos notáveis que nós estudamos hoje. Tá? Então você vai tentar identificar o produto notável que é, por exemplo, o primeiro é o quadrado da diferença de dois termos, e aí vai desenvolver esse produto notável. Tá? A minha sugestão é que você pause o vídeo, tente fazer agora, e depois dá play para verificar se você acertou. Vamos lá então. Ó. X menos 7 ao quadrado é o quadrado da diferença de dois termos, tá? Então como é que eu calculo isso? Eu pego o quadrado do primeiro termo, que é o x ao quadrado, menos 2 vezes o x vezes o 7, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, mais 7 ao quadrado. E agora você calcula potência e multiplicação, né? X ao quadrado é x ao quadrado mesmo. 2 vezes 7 dá 14, 14 vezes x dá 14x, então vai ficar menos 14x. E 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 7 vezes 7, 49. Fechou. Então tá feita aí a nossa primeira continha nossa está feita. Tá? Vamos separar aqui. O que nós temos aqui embaixo? Aqui nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos. Aí a gente vai calcular o quadrado do primeiro termo, ou seja, 2x ao quadrado. Então eu tenho que colocar o 2 e o x ao quadrado, tá? Menos o 1 ao quadrado, que é o meu segundo termo. Então é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Tá? É sempre assim a formulinha. 2 ao quadrado é 4 e x ao quadrado é x ao quadrado. Então ficou 4x ao quadrado menos 1.
tá? 1 ao quadrado dá 1. Então a gente acaba aqui, ó, com 4x ao quadrado menos 1. Espero que você tenha acertado aí os dois primeiros já. Vamos para o próximo. Aqui a gente tem o cubo da soma de dois termos. Então agora é o cubo da soma de dois termos. Tá? O cubo a gente tem a seguinte formulinha. A gente pega o cubo do primeiro termo, ou seja, x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Então 3 vezes o x ao quadrado vezes o 5. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Então 3 vezes o x vezes o 5 ao quadrado. Mais o cubo do segundo termo, mais 5 ao cubo, tá? Então essa é a formulinha do cubo. Agora calcula potências e multiplicações. Potências primeiro, tá? Então, ó, x ao cubo é x ao cubo, mais 3 vezes 5 dá 15. Então vai ficar 15x ao quadrado. 15x ao quadrado. Mais, aqui ó, 5 ao quadrado dá 25, pessoal. Então primeiro eu faço a potência. Vai ficar 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3 dá 75. E aí é 75 vezes x, 75x. E por fim a gente tem o 5 ao cubo. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25 e 25 vezes 5 dá 125. Então o nosso cubo aqui, ó, x mais 5 ao cubo, é representado por esse polinômio aqui, ó, polinômio do terceiro grau. Ok? Então já se foram 3 produtos notáveis. O próximo produto notável que a gente tem, ó, quadrado da soma de dois termos. Aí, presta atenção que o meu primeiro termo é 7x elevado a 5, né? Cuidado para não se perder. Então, a gente tem aqui, ó, quadrado do primeiro termo. Então, vai ficar 7x elevado a 5 ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, 2 vezes 7x elevado a 5 vezes 3. Mais o quadrado do segundo termo, quadrado do 3. Beleza? 3 ao quadrado. Agora vamos calcular, ó. 7 ao quadrado dá 49. E x elevado a 5 elevado a 2, ó, tem que multiplicar os expoentes. 5 vezes 2 fica expoente 10. Então 7x elevado a 5 ao quadrado dá 49x elevado a 10. Agora aqui, ó, vamos multiplicar os coeficientes. 2 vezes 7 dá 14. 14 vezes 3, 14 vezes 3, gente. Vamos lá, que a cabeça não está funcionando bem hoje. 12 sobe 1, 42, tá? Então, 42x elevado a 5. Mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. E finalizamos aqui, ó. Então, 49x elevado a 10. Mais 42x elevado a 5. Mais 9, tá? Tá terminado aí o nosso penúltimo produto notável. Agora a gente vai para o cubo. Aqui a gente tem o cubo da diferença de dois termos. Então, como é que a gente vai calcular o cubo da diferença de dois termos? A gente vai pegar o cubo do primeiro termo, então x elevado a 2 ao cubo, tá? Menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, ó. 3 vezes o quadrado de x ao quadrado. Então, olha só, o quadrado desse aqui, né? Então, é x ao quadrado de novo, vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo. Então, 3 vezes o x ao quadrado, vezes 10 ao quadrado. Mais o cubo, desculpa, mais não, menos, porque tem que ir alternando, né? Mais, menos, o cubo de 10, tá? Então, o cubo do primeiro termo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo termo. Agora vamos calcular, ó. X ao quadrado elevado a 3, eu conservo a base que é o x, e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. O x elevado a 6. Aqui, ó, vou multiplicar os números, os coeficientes. 3 vezes 10 é 30, então vai ficar menos 30. E eu vou multiplicar os expoentes, né? 2 vezes 2, 4. X elevado a 4. Mais. Aqui a gente vai multiplicar, ó. Primeiro vamos calcular a potência, né? 10 ao quadrado, gente, dá 100. 100. Então vai ficar 100 vezes 3, dá 300. Então 300x ao quadrado. Tá bom? Então 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 3 é 300, 300x elevado a 2. 300x ao quadrado. Menos o cubo de 10. O cubo de 10 não é 30. Cuidado, gente. O cubo de 10 é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Então menos 1000 aqui.
E é isso. Finalizamos o nosso exercício, finalizamos a nossa aula. Esse aqui é o cubo da diferença de x² com 10, tá? Então ficou um polinômio de grau 6, porém está incompleto esse aqui, né? Tem o expoente 6, mas não tem expoente 5, não tem expoente 3. Ok? Só, então essa foi a nossa aula sobre produtos notáveis. A gente aprendeu as formulinhas, as identidades algébricas. Aprendemos a calcular um produto notável pelas formulinhas, ok? Um exercício de pura aplicação de fórmula. Ó, a fórmula é essa, segue a fórmula. Agora, na próxima aula, a gente vai trabalhar com situações e problemas, né? Como eu já comentei com vocês. Então, não deixe de assistir a próxima aula também. Já faço um outro pedido. Se você ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, tá? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu joinha. Ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 8º ano. Nós já temos a playlist do 5º, do 6º e do 7º anos. Estamos montando agora do 8º ano e pretendo, no ano que vem, criar a playlist do 9º ano, fechando assim todo o ensino fundamental e o último ano, né? Todo o ensino fundamental 2, né? E o último ano do ensino fundamental. Bom, vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.